Bem-vindo ao programa Escola Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais. Estamos agora na parte 2 da lição 1, o Evangelho de Lucas. Se você ainda não assistiu a parte 1, por favor, volte e retorne ao Evangelho de Lucas, parte 1, que é o primeiro vídeo, que traz as questões introdutórias do trimestre da lição, e volte para este vídeo para assistir essa parte 2, que é a continuação, que é o capítulo 2 e 3 e as considerações finais desta lição. Conforme abordado na parte 1 deste vídeo, ou o vídeo parte 1, nós vimos aí as questões introdutórias. O cuidado que Lucas teve, ou o autor do Evangelho de Lucas, para buscar de uma forma árdua, com comprometimento, com dedicação, informações, detalhes importantes e buscando trazer a veracidade dos fatos que fundamentam a fé cristã. Nós vemos esse trabalho acurado que ele fez. E para demonstrar o cuidado do autor em deixar bem clara a posição ou a época em que fatos ocorreram, quero trazer aqui alguns versículos do capítulo 3, onde nós vemos o detalhamento que nos ajuda, ou ajuda os estudiosos a situar de uma forma bem clara, bem certa, correta, quando que os fatos aconteceram. Veja aí um exemplo. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconides, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Então nós vemos aí que não tem como não trazer com exatidão um fato histórico quando ocorreu o fato que ele está mencionando. Então nós vemos aí o cuidado de trazer de uma forma detalhada e situar dentro do espaço do tempo o fato ocorrido. Isso ajuda a situar, bem como para comprovar a veracidade do que está sendo informado. Isso em questão de história é muito importante. Então nós vemos que Lucas, com a sua habilidade, com a experiência que já citamos nas questões introdutórias da parte 1, o vídeo parte 1, nós vemos que veio ajudar para que ele trouxesse com tanta clareza as informações, ajudando a situar os fatos dentro do Evangelho e comprovar os fundamentos da fé, para que não deixasse, vamos dizer assim, condições das pessoas começarem a questionar, como muitos questionam, o relato que ele traz no Evangelho e também no livro de Atos. Então nós vemos aí algo que auxilia a questão da história, comprovando os dados, a fundamentação para a fé cristã na história de Cristo e da Igreja. Esse fato demonstra a seriedade com que o autor trata das questões fundamentais da fé. Por quê? Conforme o autor da revista da CPD, conforme nós vemos dentro do Evangelho, Lucas tinha uma preocupação em fundamentar a fé que ele professava. Para quem? No caso Teófilo e também os demais destinatários que, por fim, vieram a ter esse Evangelho, o Evangelho de Lucas, trazendo essas informações tão importantes. Uma preocupação em fundamentar a fé, para quê? Para demonstrar que ele estava certo, para demonstrar que a sua fé era uma fé verdadeira. Não. Além disso, para que pudesse ser de uma forma mais eficiente, eficaz, a transmissão do Evangelho para uma questão do discipulado, ou seja, no discipulado de pessoas que viessem ou que estavam recentemente encontrando, ou que tivessem recentemente encontrado a fé
no Evangelho, nas boas novas da salvação por meio de Cristo Jesus. Então nós vemos que ele estava preocupado em fundamentar com fatos concretos para situar dentro da própria história, do espaço e do tempo, como que essa fé foi se realizando através dos atos de Cristo, através dos atos por meio que aconteceram da própria igreja, para demonstrar que a fé dele não era uma fé qualquer, mas era uma fé calcada, fundamentada em bases sólidas, para que as pessoas que recebessem essas informações também pudessem ter essa garantia, pudessem ter essa segurança de que eles estavam vivendo algo realmente vivo, algo realmente que pudesse fundamentar a sua vida, as suas ações, as suas atitudes. Porque uma coisa que é muito prejudicial para o ser humano é quando ele tenta lutar contra algo que ele realmente não acredita. É a pessoa viver, fundamentar os seus princípios, os seus valores em uma coisa que não tem como se fundamentar. Por isso a importância de expressarmos esse cuidado que Lucas teve ao expressar, ao registrar fatos que fundamentassem a fé, auxiliando no discipulado, auxiliando na transmissão dessa mensagem da salvação do Evangelho de Jesus Cristo, para que pudesse dar significado para quem estivesse ouvindo, como no caso de Teófilo e a igreja da época, e as pessoas, os gentios que ainda não conheciam o Evangelho e não conheciam a fé que iniciou no meio do povo judeu, que para muitos era algo estranho. Então nós vemos aí Lucas trazendo isso com cuidado, demonstrando para nós também um cuidado, uma prática que devemos de ter na nossa transmissão, na nossa vivência em relação ao Evangelho, em relação ao meio em que nós estamos inseridos, ao propagar ao Evangelho, e em especial ao discipular as pessoas. Nós vemos essa preocupação em firmar a fé de alguém que recentemente passa a conhecer o Evangelho, quando Lucas diz que ele veio reforçar aquilo de que ele já estava informado. Ele está dizendo assim, para que conheças a certeza daquilo do qual já fostes informado. Ele está ali fortalecendo, fundamentando o ensino que já haviam recebido. É que nós vemos no processo do discipulado, que é um departamento importantíssimo para a igreja, que deve ser atuante, porque nós vemos que, principalmente a nossa denominação, as pessoas que pertencem à Igreja Assembleia de Deus, como acontece também em outras denominações, a nossa denominação é tratada como uma ótima obstetra e uma péssima pediatra. Ou seja, é muito boa para gerar vidas em relação à vida espiritual, ao Evangelho, para ganhar almas, numa linguajar mais comum para nós, mas que não consegue acompanhar o crescimento, como pediatra que acompanha o crescimento da criança. É uma dificuldade que nós temos, é uma falha muito grande dentro da nossa denominação, e é um departamento que deveria ter uma atenção muito maior. Esse cuidado que nós vemos Lucas aqui tendo ao discipular, ao fundamentar de maneira clara a sua fé, o fundamento da sua fé, trazendo dentro do espaço e do tempo, registrando de forma veemente, de forma verídica, que comprove o que realmente ele está fazendo para fundamentar a fé, e cuidando daqueles que chegam recentemente na fé para fundamentar. Então, esse é o papel do discipulado. Se você que está me ouvindo não tem dentro da sua denominação, onde você congrega, um departamento desse que fortifica, é o momento de você trazer isso à tona, da importância desse departamento dentro da igreja para fundamentar, para fortificar, para um amadurecimento das novas vidas que estão sendo geradas dentro da nossa comunidade, do nosso ambiente, e que muitas vezes tem faltado essa fundamentação. Quantas pessoas que querem fazer discipulado? Nós vemos pessoas bem intencionadas, pessoas que sabem dessa responsabilidade, dessa importância e querem fazer, mas querem fazer de qualquer jeito. Também não. Porque nós vemos aí que Lucas teve a preocupação de buscar diligentemente, com cuidado, com comprometimento, os fatos para fundamentar a sua fé. Por isso,
nós vemos que as pessoas que fazem esse trabalho discipulado, que é tão importante para a igreja, para o reino de Deus, elas devem se fundamentar. Por isso que nós devemos ter um departamento bem fundamentado, nós temos que ter essa responsabilidade de formar as pessoas para que elas possam então também transmitir com veemência, né, com um conhecimento apropriado do que realmente é a palavra de Deus, qual é a necessidade do agir, da prática da palavra de Deus na vida das pessoas. É um bom momento para refletirmos a respeito da organização, da fundamentação de um departamento de discipulado nas nossas igrejas. Como que está o departamento de discipulado na sua igreja? Como que está a sua vida em relação ao apoio ao discipulado? É momento de pensar. Vamos à aplicação prática desse tópico. Você tem se preocupado em verificar os fatos que fundamentam a fé cristã? Você tem se dedicado a discipular alguém? Aproveite para refletir sobre isso. Qual a sua contribuição, qual a sua dedicação para a permanência, para o amadurecimento das pessoas que estão chegando até a sua comunidade, até a sua igreja, a sua denominação. Lucas, que entre uma das suas funções, como já vimos, é de historiador, mas não de um historiador comum, ou na linguagem secular que conhecemos hoje, alguém que tem a preocupação de registrar fatos históricos somente. Nós vemos que Lucas, ele como um historiador, ele registra os fatos buscando trazer as informações verídicas, como aconteceram na época que aconteceram. Mas além disso, nós vemos que Lucas é um teólogo, ele faz uma interpretação da história por meio da teologia, do plano de salvação de Deus para a humanidade. Então nós vemos que ele não tem simplesmente a intenção de registrar os fatos, mas sim registrar os fatos de forma didática para fundamentar a fé cristã, ou seja, a fé no Cristo, o Deus que encarnou e que por amor à humanidade se dá pela humanidade e que traz uma possibilidade de religião, religar o ser humano com Deus depois da sua separação por meio do pecado, das atitudes que não agradam a Deus. Então nós vemos Lucas a preocupação de registrar os fatos, mas não somente de registrar com objetivo didático para que as pessoas possam fortalecer, crescer na sua fé. E ele traz isso de uma forma muito eficaz, muito eficiente e eficaz. Nós vemos que ele, para trazer a informação, o conhecimento de que a salvação não era exclusiva de um povo, como muitos acreditavam na sua época, mas uma salvação de um Deus que é criador de todas as coisas, de um Deus que está ocupado, um Deus que tem atenção não somente para uma área geográfica, para um povo, para uma nação, mas um Deus que se ocupa de toda a sua criação, e no caso da questão da humanidade, de toda a humanidade, indistintamente, trazendo aí essa mensagem da universalização da salvação, trazendo uma abordagem desde o Antigo Testamento, dentro dessa história da salvação, a questão da formação do povo, a questão de como é trazido essa mensagem, a revelação progressiva de Deus através do Antigo Testamento, as leis, profetas, sapienciais, chegando à época da história da igreja, mas antes disso, a chegada, a plenitude do tempo, quando é apresentado o Messias, ou seja, aquele que é prometido, que é anunciado como aquele que viria para restabelecer uma paz. Mas vamos ver da dificuldade na interpretação dessa questão messiânica, que Lucas aí traz essa questão da relação de Jesus, né, da sua descendência, para trazer universalidade desde Adão, mas também para trazer essa identificação de um Messias diferente do que eles aguardavam, dentro do plano de salvação de Deus para a humanidade.
trazendo essa ação do Espírito Santo sobre essa ação do Messias em Jesus Cristo e depois o acompanhamento na história da igreja primitiva. Dentro disso nós vemos que Lucas traz o cumprimento de 3 temas importantes e significativos, que deixo no meu arquivo de slide para você acompanhar, como a questão da cristologia, como é formado essa teologia do Cristo, do ungido, do Messias de Deus. Traz também a informação do cumprimento da rejeição do povo chamado povo de Deus e da inclusão dos gentios, aqueles que não eram considerados como povo de Deus, aqueles que não eram judeus, como também agora entre aspas, dentro desse entendimento de que também eles tinham direito à salvação, estavam dentro da história da salvação, ou seja, uma salvação inclusiva, uma salvação abrangente para toda a humanidade. E vemos também a questão da justiça do fim, como nós já vemos principalmente nas mensagens, nos temas apocalípticos, a questão da escatologia, essa esperança no futuro e a ação de Deus na história da humanidade. E nós vemos então isso presente em Lucas, a cristologia, a rejeição do Messias pelos judeus, a ampliação para os gentios e a questão, a lição do fim, ou seja, a intervenção divina para uma ação que viesse trazer ou que venha a trazer uma salvação para toda a humanidade, o julgamento das atitudes, das ações das nações e a salvação daqueles que creem em Deus. Nós vemos em Lucas, para isso, essa atitude de enfatizar a necessidade ou o dever de se crer nos profetas, o que os profetas haviam anunciados, e para informar que o cerne da mensagem do Antigo Testamento é a cristologia, ou seja, Cristo como centro, como vemos em Lucas 24, dizendo que tudo foi escrito como figura, tudo foi escrito para apontar para a salvação da humanidade. Quero deixar aí uma citação de Garcia Viana, que o próprio autor da revista ele deixa também no livro que complementa ou que vem ajudar no estudo da lição bíblica da CPAD. Diz o seguinte: Lucas é o teólogo da história da salvação, a história de Israel ou tempo da preparação. Jesus como centro do tempo, Lucas 16:16, e o tempo da missão ou da igreja, que se inicia com a ascensão e o Pentecostes. Então nós vemos aí essa citação que faz um link já do Evangelho até com o próprio livro de Atos também, apontando esse tempo da preparação, a plenitude dos tempos, ou seja, quando cumpre-se o prometido anunciado por Deus no tempo de Deus, no momento certo, não no tempo que nós queremos, nem que os homens querem, mas no tempo que está dentro do plano da história da salvação da humanidade, e fala da ascensão desse Cristo, desse Deus que se encarnou, e vemos aí a ação do Pentecostes trazendo a universalização, ou seja, da salvação e a ação do Espírito Santo agora na questão da igreja, na propagação do Evangelho por meio da igreja, que se perpetua até agora, como nós, como a igreja de Deus, que deve levar a mensagem do Evangelho. Então nós vemos essa centralidade em Cristo, como a promessa realizada de Deus para a salvação da humanidade. Em Lucas 1, 31 a 35, nós vemos a preocupação do autor em fazer o link, o vínculo da linhagem davídica em Jesus, como cumprimento da promessa de Deus, que havia sido feita para o povo de Israel, mas expandindo-se então nessa mensagem mais universalista. E nós vemos em Lucas 4,18 Jesus fazendo uso e citando Isaías 61:1 para dizer que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, estava sobre ele. Então o sinal distintivo do Messias que havia sido anunciado nos profetas, cumprindo-se em Jesus, para quê? Para que trouxesse a paz para o povo de Israel. Mas nós vemos que Lucas tem uma preocupação que vai além, porque quando ele apresenta a descendência de Cristo, como eu disse na introdução, mais uma vez eu lembro para você que está assistindo esse vídeo, se não assistiu a parte 1 desse vídeo, volte para assistir,
e depois volte a este vídeo, que é uma complementação, nós vemos que essa descendência, quanto Mateus, ele tem a preocupação de levar a descendência de Jesus até Abraão. Por que Abraão? Porque era a principal figura, ou é a principal figura para o judaísmo. Ele escrevendo para os judeus, que era a preocupação principal, ele aponta o que é especial, essência para aquele povo, aquela nação, a figura de Abraão. Mas nós vemos que Lucas, ele estende a descendência de Jesus e vai até o início, até Adão, a origem da humanidade, para demonstrar que a salvação ela é abrangente, a salvação é universal, a salvação é para todos. Os descendentes de quem? De Abraão? Não, descendentes de Adão, né, que foram resgatados com o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo, em Jesus Cristo, para a salvação da humanidade. Vemos aí essa importância, vemos aí essa abrangência dessa mensagem do Evangelho em Lucas, dessa universalidade da salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade. Então, Lucas apresenta essa salvação universal, tanto para judeus como para gentios, ou seja, os não-judeus. Gentios são considerados todos os outros povos que não eram judeus. Então, abrange todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Ele tem essa preocupação de demonstrar que o Evangelho não é para um povo exclusivo, não é para um povo separado ali, que uma nação com uma linhagem de um próprio homem, mas da origem da humanidade, a salvação em Adão, uma salvação para toda a humanidade. Lucas, com essa mensagem, ele vem trazer algo que é compreensível para os gentios também, para aqueles que, pela visão dos judeus, eram considerados excluídos. Por isso que eu disse da questão dos temas principais em Lucas. Um dos temas é a questão da inclusividade, incluindo pessoas marginalizadas, como mulheres, crianças, doentes, samaritanos e assim por diante. Essa universalização da mensagem do Evangelho, a salvação para todos os povos. Inclusive você que está me ouvindo, que talvez pensa que você não é digno da salvação, não é digno de participar do valor desse Evangelho, desse reino de Deus. Saiba que Lucas nos traz essa mensagem que todos nós temos esse direito, todos nós temos essa possibilidade desde que creamos na mensagem do Evangelho. E uma das maiores expressões da universalidade do Evangelho, a salvação para todos os povos, é o que o autor do livro de Atos, ele enfatiza quando acontece no dia de Pentecoste, né, aquele agir do Espírito Santo de Deus, alcançando todos os povos que vinham até Jerusalém para adorar nesse dia especial, principalmente aqueles que eram convertidos ao judaísmo. E nós vemos ali a expressão do Espírito de Deus, aonde o autor, na boca de Pedro, faz uma releitura de Joel 2:28, quando fala sobre a descida do Espírito Santo, que atinge todos os povos, todas as nações, todas as classes sociais, pois cita ali mulheres, crianças, escravas e assim por diante. Ou seja, uma universalização, uma mensagem, uma ação do Espírito Santo de Deus em todos os povos, independente da sua cor, independente da sua classe social, independente do seu status, da sua condição financeira. É o amor de Deus expresso, é o amor de Deus sendo ofertado a todas as pessoas que queiram, independente de quem seja. É a universalização do amor de Deus. Então vejo aí a maior expressão dessa universalização do Evangelho, que vemos que é uma preocupação do autor do Evangelho de Lucas. E o que podemos aprender desse tópico? Vamos à aplicação prática? Você já refletiu sobre a abrangência da universalidade da salvação? Será que também não agimos como os judeus que se fechavam dentro de suas muralhas? Quem é o gentio que você poderia alcançar para Cristo? Pare, pense um pouco, reflita, volte a essa aplicação prática, olhe para dentro de você e veja o que pode ser melhorado através do aprendizado desta lição na sua vida. E leve você, que é professor e professora, também os seus alunos a pensarem um pouco sobre isso,
Amplie você mesmo, talvez, essa reflexão, levando as pessoas a aplicarem à sua vida o que nós estamos aprendendo nessa lição, o Evangelho de Lucas, a lição 1 desse trimestre 2015. Chegamos então ao último tópico desta lição, a identidade de Jesus como o Messias prometido. Dentro do Evangelho de Lucas, nós temos duas expressões que estão diretamente ligadas à questão messiânica, ou à questão do anúncio de um Messias, aquele que viria para resolver os problemas do povo de Israel, ou o libertador do povo de Israel. É a questão da expressão Filho de Deus e a expressão Filho do Homem. Filho do Homem que aparece 25 vezes no Evangelho de Lucas. Uma expressão emprestada, vamos dizer assim, de alguns textos do Antigo Testamento, em especial apocalíptica, como no caso de Daniel, onde cita o Filho do Homem. Essa figura de uma pessoa, no sentido especial, dada por Deus para que viesse libertar o povo, trazer uma paz para o povo de Israel. E como nós vemos aqui em Lucas, não somente para Israel, mas de uma forma abrangente, alguém que trouxesse uma graça escatológica, ou seja, o mediador da graça escatológica, uma ação libertadora de Deus para o fim, para uma solução final para a situação não somente do povo de Israel, como nós aprendemos, mas para toda a humanidade. Essa é a figura do Messias prometido. E como já vimos, e aqui nós enfatizamos ainda mais uma vez, essa ação do Espírito de Deus no agir do Messias prometido, onde Jesus deixa claro a sua dependência do Espírito Santo de Deus, como havia sido já predito de que o Messias seria dependente do Espírito de Deus, ou o Espírito Santo de Deus agiria na sua vida, ou as suas atitudes, a sua ação estaria sob o poder do Espírito Santo de Deus, expressado através da ação, através dos atos, através dos milagres, através das mensagens, ou da forma da abordagem que traria em relação ao conhecimento de Deus. O que nós vemos aí acontecendo em Jesus. Jesus apresentando-se como aquele que anuncia, como já havia anunciado o seu antecessor João Batista, e essa chegada do reino de Deus como a solução para aquele povo que estava aguardando em Deus uma resposta, um povo sofrido, um povo que estava esperando, ou tinha uma esperança que a sua vida pudesse mudar. E a chegada desse Messias, expressa em Jesus, com o Espírito de Deus sobre ele, é que o autor do Evangelho de Lucas, ele tenta trazer, ou ele traz, na figura do Messias prometido, que era o próprio Senhor Jesus. Como nós já vimos em Lucas 4,18, ele anunciando essa ação do Espírito Santo agindo em sua vida, como o Messias prometido. Fica evidente que a ação do Espírito Santo, os atos de Jesus, a forma de Jesus agir, a mensagem que Jesus traz, é diferente da expectativa humana em relação a esse Messias. Por isso, a grande dificuldade de entenderem a mensagem de Cristo, como os próprios discípulos também tiveram, ao muitas vezes confundir a figura de Jesus como um líder político, como um libertador político, e não como o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, aquele que o autor do Evangelho de João tem a preocupação de enfatizar essa divinização de Jesus como o Filho de Deus, não um simples líder político, um profeta respeitado, mas como um Deus que traz a solução, não a solução política para o povo, mas a solução espiritual, ou a mudança de situação em relação a Deus. Por isso que muitos não compreenderam, por isso que muitos abandonaram Jesus, por isso que muitos deixaram de ouvir o discurso de Jesus, como nós vemos lá em João 6, porque não entenderam. E aqui, como Lucas nos traz a expressão no capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam desesperados, angustiados, porque Jesus havia morrido, mas não haviam entendido a mensagem que ele havia pregado. E não conheceram Jesus, por quê? Porque estavam cegos por não entender a sua mensagem de que ele é o próprio Deus,
que havia encarnado e que estava acima da morte, que havia ressuscitado e que através desse ato nós também temos essa esperança, essa fé, nós temos esse, vamos dizer, direito, aqueles que creem nele, na sua obra, de também ter o corpo ressurreto para uma vida eterna com Deus. Então Lucas nos traz ensinamentos gloriosos, e nesse trimestre nós vamos aprender coisas que vão nos ajudar muito para nós mantermos uma fé mais viva, mais atuante no reino de Deus e sermos mais úteis para a propagação do Evangelho, em especial do amor de Deus para a libertação de muitas pessoas. Como nós vemos que esse Jesus perfeito, o homem perfeito apresentado por Lucas, Hebreus, o autor de Hebreus, ele enfatiza que esse homem perfeito ofereceu um sacrifício perfeito que foi aceito por Deus, e todos aqueles que reconhecem esse sacrifício perfeito do homem perfeito, ele pode ser justificado diante de Deus e ter essa vida eterna que já mencionei com Deus e desfrutar do benefício da salvação por meio do sacrifício de Cristo. O homem perfeito apresentado por Cristo, que na realidade é o próprio Deus, que se oferece em sacrifício pela humanidade. Que bênção, que mensagem gloriosa nós podemos aprender nesse trimestre. Vamos aprender, vamos reforçar na nossa mente, na nossa fé, a respeito do Evangelho de Lucas. Não deixe de contribuir com a divulgação, com o compartilhamento dessa mensagem, desse vídeo, para que você também seja um instrumento de Deus, como Lucas foi, para propagar o seu Evangelho. E nesse tópico, o que nós aprendemos? Vamos à aplicação prática? Os judeus aguardavam o Messias para resolver seus problemas e atender seus interesses pessoais. E você, o que tem aguardado de Jesus? Como Jesus, você tem reconhecido a sua dependência do Espírito Santo em sua vida? O que você me diz? Pense. Vamos às considerações finais desta lição. Nessa lição nós vimos, se considerarmos a autoria de Lucas para o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, vamos ver que corresponde a mais de 1/4 de todo o Novo Testamento. Vemos aí a importância, então, se considerarmos a autoria de Lucas para o Evangelho e para Atos, para a formação teológica, para a escrita do Novo Testamento. Muitas pessoas não param para pensar dessa forma a importância que o autor. E nessa lição nós podemos então deixar claro ou enfatizar a importância desse autor para o Novo Testamento e trazendo uma mensagem tão gloriosa, fazendo um link, como nós já vimos aí, do Antigo Testamento com a ação, a vida de Jesus e a história da igreja primitiva, chegando até nós através dessa mensagem do Deus que salva a todos, sem fazer distinção de cor, sem fazer distinção de classe social e de status e assim por diante. Uma mensagem abrangente e universal de uma salvação de um Deus de amor. Nós vimos nesta lição que o autor teve a preocupação, Lucas teve a preocupação de fundamentar os elementos da fé cristã por meio de dados, buscando de forma acurada, dedicada, com comprometimento, levantar dados concretos, levantar os dados com maiores detalhes possíveis, para fundamentar a sua fé e também a fé daqueles que viessem a ler este livro, a ler o Evangelho, a ler o livro de Atos, para que pudesse compreender melhor a história da salvação por meio de Cristo, por meio da igreja, a igreja cristã. Nós vimos também que uma das ênfases do Evangelho de Lucas, assim também como o autor de Atos, é a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus, e vemos aí como que Jesus, dependente da ação deste Espírito Santo, reconhecendo o poder deste Espírito Santo na sua vida, a importância, bem como a ação deste Espírito Santo na igreja, como na igreja primitiva e os nossos dias de hoje também, para anunciar
a universalidade do Evangelho, ou seja, um Evangelho que é inclusivista, um Evangelho que é para toda a humanidade, para todos os povos, para todas as pessoas. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, vos faça compreender aquilo que nós aprendemos nesta lição e que nós possamos continuar aprendendo nas próximas lições e contribuirmos para o crescimento do reino de Deus. Mais uma vez, eu peço que você nos ajude compartilhando esse vídeo, compartilhando o arquivo de slide para a sua rede social. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso blog, para que você possa receber de forma antecipada os vídeos, os comentários, e para que você possa também nos ajudar a ajudar outras pessoas também, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, fazendo parte desse grande reino, que é o reino de Deus para a salvação da humanidade. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo, até a próxima semana.